Olá, meu povo. Meu nome é Marta Lobo. Eu sou advogada. Aqui comigo está a doutora. Daniela Silva, também advogada. Pois é, não é só isso que a gente tem em comum. E, de acordo com a nossa convivência, né, nós somos hoje parceiras de trabalho e amigas pessoais, amigas mesmo, de trocar confidências e assim por diante. E por conta dessa amizade, no último encontro que a gente teve aqui em São Paulo, porque a Dani mora em Valinhos e eu moro aqui em São Paulo, e a gente normalmente se encontra mais nas mentorias que a gente faz. E a gente teve a ideia, a Dani falou assim para mim: vamos fazer um podcast? Aí eu falei: vamos. A gente sem Há duas loucas. definir o que a gente queria, nem o tema, sobre o que era, absolutamente nada. Hoje, aqui, a gente veio falar não da doutora Daniela Silva, nem da doutora Marta Lobo. A gente veio falar da Daniela Cristina da Silva e da Marta Tatiane Ferreira Lobo Oxendorf. Gente, ao final deste episódio, eu precisarei urgentemente de um advogado criminalista, porque eu vou cometer um pequeno delito, porque eu detesto que diga o meu nome completo. Mas é quem você vai estar aqui. É essa persona que vai estar aqui. Não é essa Ai, persona que vai estar mamãe aqui? e papai, por que não tiveram criatividade? Amiga, eu me chamo Marta Tatiane. Você já viu uma Marta Tatiane na sua vida? Ai, tudo é possível nessa Não terra. existe. Existe uma Daniela Cristina. Uma Não não, existe. várias Danielas Marta Cristinas. Tatiane só tem eu. Porque a minha mãe Olha, usou a criatividade ao nível hard, entendeu? Porque minha irmã, por exemplo, chama Rivelene, o nome entendeu? da sua irmã mas eu não consigo pronunciar. Mas tudo Mas é bem. isso, entendeu? Mas voltando, conversando, nós entendemos que a nossa dor pode ser a dor de muitos de vocês, né? E aí decidimos então formatar um podcast onde a gente pretende trazer inúmeros convidados para compartilhar as dores do dia a dia, como profissionais, como pais, mães, filhos, maridos, primos, enteados, papagaio, periquito, para compartilhar com a gente as dores e as soluções que eles encontraram para superar esses desafios, porque a princípio, hoje, nessa evolução tecnológica que nós estamos vivendo nos últimos tempos, especialmente nesse mundo pós-pandemia, a gente vê que nas redes sociais existe muito uma fantasia de uma vida perfeita, que todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, ninguém tem dificuldade. E a vida não é assim. Nas redes sociais, eu sou a doutora Daniela Silva, advogada, tenho um bom trabalho, gosto do que faço, tenho minha família, mas ali não está retratada toda a minha vida, não está retratada a Daniela Cristina da Silva, como a doutora Marta disse, né? Não está retratado que, por exemplo, eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade, com um grau de depressão, episódios de síndrome do pânico e pensamentos suicidas. Isso, para mim, foi um momento muito desafiador para eu entender que eu também sou humana e não sou a super-heroína que eu imaginava ser. Eu não sou, eu não tenho superpoderes, eu não posso abraçar o mundo e querer resolver a vida de todo mundo e esquecer da minha vida. Não da minha vida como mãe, como filha, mas da minha vida como Daniela. Uma coisa que eh, eu deixei de lado por muitos anos para em busca da aprovação das pessoas por causa justamente dessa vida fantasiosa das redes sociais, que antes não existiam pelas redes sociais, mas existiam Não, pela sociedade na que nos. nossa família, pelas exigências da sociedade. E de uma forma semelhante, a Marta passa por um processo como o meu. Nós duas fazemos tratamento,
Foi desafiador aceitar o diagnóstico, ir em busca de ajuda de profissionais. Hoje eu faço acompanhamentos médicos, estou melhor, graças a Deus. A mentoria me auxilia muito. Eu costumo dizer que depois que eu entrei na mentoria, a minha vida se transformou. Eu era uma lagarta num casulo e eu consegui romper o casulo. Ainda não sou uma linda borboleta como eu pretendo ser, né? Mas um dia chegarei lá, até porque a borboleta tem vida curta e eu quero viver muito ainda. Mas a vida é um ciclo e a gente precisa entender que nós precisamos de ajuda e precisamos de uma rede de apoio. Muitas vezes a gente não tem essa rede de apoio naquelas pessoas mais próximas, mas sim em pessoas onde a gente menos espera. E essa rede faz toda a diferença. Por isso a ideia do podcast, para servir como uma, de certo modo, como uma rede de apoio para quem está em busca de ajuda. Ou ao menos dizer assim: olha aquela pessoa, ela é tão bem-sucedida, ela tem sucesso, mas ela tem problema. Ela passa por um problema. Ela é ser Ela, humano. ela é ser humano. Então, eu que estou aqui na audiência dela, também está tudo bem eu ter um problema. Está tudo bem eu ter que procurar um psiquiatra, está tudo bem eu ter que fazer uma terapia, está tudo bem eu chorar, eu querer dormir um dia inteiro, está tudo bem, porque as pessoas têm sucesso. Não é que o que está na rede social é tudo mentira. Não, as pessoas têm sucesso. A doutora Daniela, Dani, ela é uma profissional de sucesso. Eu sou uma profissional de sucesso. Só que por trás disso existe Uma cobrança uma cobrança exagerada da exagerada sociedade. para que a gente sempre só tenha sucesso, sucesso, sucesso e sucesso. E eu acho que o que uniu bastante eu e a Daniela nesse caminho que a gente vem trilhando desde que a gente se conheceu, onde a gente se conheceu? A gente se conheceu pela mentoria que chama Black, da Academia Jurídica. É uma mentoria profissional e nós nos conhecemos. Num primeiro momento, nós não tivemos tanto contato, mas aí, de repente, surgiu uma demanda trabalhista. Nós somos advogadas, a Dani mais na área civil, principalmente de família, e eu mais no trabalhista e agora previdenciário, que a Dani também atua no previdenciário. E surgiu essa demanda trabalhista e a Dani me procurou para fazer uma parceria. E num primeiro momento era uma parceria de trabalho e a gente foi se identificando, porque nós somos mães solos, nós não temos rede de apoio, nós dependemos de pessoas que não necessariamente estariam próximas de nós para nos dar apoio, né? Então a gente foi se afinando, né, cada vez mais, né? E assim como a Dani, eu também faço tratamento para ansiedade. Eu descobri que a minha ansiedade remonta da minha separação, do meu relacionamento abusivo, que não vou trazer ele aqui, ele não vai ser o Objeto. motivo e o objeto dessa conversa. Esse assunto está lá no passado, mas a cicatriz ela a gente Permanece. carrega, né? E é uma coisa que infelizmente eu tenho que lidar, mas esse não, o relacionamento não vai ser o objeto dessa conversa, mas a gente acaba se identificando e a gente acaba se apoiando e às vezes distante, porque como eu falei, nós estamos em cidades diferentes. Então o projeto ele tende a trazer aqui um olhar humano das profissões. Como aquele ser humano que está sentado aqui à nossa frente, ele lida com o seu trabalho, com o fato de ser mãe, de ser pai, de lidar com problema de saúde, de lidar com o falecimento de um familiar, de uma pessoa próxima, como que conjuga todas essas circunstâncias para você continuar tocando a sua profissão num mundo em que se exige apenas a perfeição, né, Dani? Sim. E também para que a gente possa auxiliar as pessoas a entenderem
que muitas vezes a sua rede de apoio, ela está próxima, mas você mesmo não permite que ela chegue até você, Também. né? Eu cito o meu exemplo porque até pouco tempo, quando eu passei por um episódio de uma crise de pânico, a minha família não sabia que eu passava por tratamento em razão dessa situação. Eles sabiam sim que eu faço acompanhamento com psicanalista, que eu tenho terapia, mas não sabiam a razão ao certo. Eu sou, de certo modo, uma pessoa reservada nesse sentido. É uma coisa até que eu trabalho bastante em mim e vejo que isso tem se alastrado com essa exigência da sociedade de todo mundo ser perfeito. Uhum. A exigência da felicidade a qualquer custo, de que na rede social eu não posso demonstrar que eu sou humana, que eu choro, que eu sofro, que eu me machuco. Não é assim, né? Eu sofro quando eu perco um processo, eu sofro quando eu perco um familiar, eu sofro quando eu tenho uma decepção. Eu sou humana. E segurar essa barra, né, para ser perfeita, traz esse ônus muito grande para gente. Exatamente. A gente não ganha todos os processos. É, é, Humanamente é humanamente impossível. impossível, porque o processo ele envolve a percepção humana do juiz, de acordo com o know-how que ele tem, de acordo com o que ele vivenciou e da forma com que ele enxerga aquele direito que está sendo tratado. Ele demanda, às vezes, a atuação de um perito, que também é um ser humano, também tem o entendimento dele a respeito de determinada coisa. Ele demanda a atuação do autor e do réu naquele processo, de testemunhas e dos advogados, que estão ali, óbvio, para fazer o melhor, tecnicamente falando. E aí sim é exigido do advogado, mas o processo ele tem uma série de situações que, de fato, eles interferem no trabalho do advogado. Então, assim, hoje tem os profissionais e advogados, principalmente, a gente está falando aqui do nosso nicho, a gente só posta a sentença procedente, o resultado positivo, o deferimento do nosso pedido. A gente não vai postar a improcedência, mas ela existe e tem que se normalizar a existência da improcedência, da Eu queda. tenho feito isso, eu tenho adotado essa praxe de trazer para as pessoas os casos em que não tem sucesso num primeiro momento. Porque existe, as pessoas precisam entender que você pode não ter sucesso no primeiro momento, mas existe um meio de você buscar a solução daquele caso numa outra instância, num outro, num outro patamar. E isso serve para a vida da gente também. Sim. A gente não pode se limitar a aceitar no primeiro desafio ser derrotado. Tem que erguer a cabeça, ouvir o seu corpo, ouvir a sua mente e se aceitar como ser humano imperfeito. é aceitar a derrota num primeiro momento, mas não deixar de guerrear, entendeu? É Exatamente. continuar na luta, né? Mas assim, eu acho que a gente não pode só focar nas dores nesse primeiro momento. Então, assim, eu vou perguntar para você: quem é a Daniela? Como que você chegou até onde você chegou? Olha, é um desafio tanto para mim me descrever. Acho que para todos nós, né? Eu, eh, eu sou de uma família muito humilde do interior de Minas Gerais, Araxá, terra de Beija, né? Quem nunca assistiu a novela Dona Beija? Tem muitas pessoas que não. Mas procurem Mas da aí nossa idade, provavelmente. no TubeTube que vocês vão achar. Eu sou lá do interior de uma família muito humilde, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. Somos em 3 irmãos. Meu pai veio trabalhar aqui em São Paulo na década de 90. Finalzinho de 99, eu vim prestar vestibular para ciências da computação, não era direito, porque meu pai não tinha condições de pagar a faculdade de direito e ele não queria que eu estudasse fora, morasse sozinha. Então,
surgiu a ideia brilhante de que eu prestasse ciências da computação para, com esta profissão, pagar a faculdade de direito. Olha que maravilha. Como eu sou uma pessoa um tanto quanto pirracenta, eu jurei que eu não passaria na prova do vestibular da Unicamp. Pai, perdão, mas eu vou ter que contar, né? Eu zerei a redação de propósito para não passar, porque eu não queria fazer a bendita das ciências da computação. Em seguida, no ano de 2000, dia 1º de janeiro de 2000, eu me mudei para Valinhos. Meu pai trouxe a nossa família de mudança para Valinhos. Isso foi uma mudança muito radical que me afetou emocionalmente, porque a nossa família sempre foi muito unida e eu era muito ligada à minha avó paterna e uma tia paterna. E com isso, eu fiquei 2 anos praticamente numa depressão que eu não via como depressão, mas eu não queria estudar, eu não queria fazer nada. Logo em seguida, eu consegui um emprego, comecei a trabalhar, e aí prestei o vestibular, junto com meu irmão, que prestou engenharia na época. Ele conseguiu FIES, eu não, coincidentemente. Então, eu tinha que pagar a faculdade. Para isso, eu trabalhava em 2 empregos. Na época, eu prestei a prova do concurso do Detran não, da INDEC, lá em Campinas. Passei, mas eu abri mão do concurso para fazer estágio, porque eu queria trabalhar na área, eu queria já atuar na área. Isso eu estava no 1º ano de faculdade. E para mim foi muito bom, porque eu estagiei com um advogado muito competente e muito conceituado, onde logo no 1º ano veio mais um desafio. Ele ficou doente, de cadeira de rodas, não podia tocar o escritório, e eu ali, praticamente uma adolescente, 20 e poucos anos, ele me colocou à frente do escritório, que foi eu digo que caiu no meu colo, porque foi uma oportunidade muito grande, onde eu pude me desenvolver profissionalmente, que já como estagiária eu já respondia pelo escritório, eu, eu peticionava, eu ia ao fórum, né? Todos os atos que me eram permitidos fazer pelo Estatuto da Ordem eu fazia, e ele tinha muita confiança em mim. Em 2006, eu concluí a minha graduação. 2007, eu prestei a prova da ordem, passei na primeira fase. Eu reprovei por 2 pontos, mas foram 2 questões anuladas, então eu passei Glória de a Deus. primeira. Na segunda fase também passei de primeira. Em junho de 2007, eu peguei a famosa carteirinha. Carteirinha. Eu, então, Com a B e tudo, doutora? tornei-me advogada com a e Com a B tudo. e tudo. E, com isso, eu assumi de vez o escritório dele, né, a cartela de clientes, e comecei a trabalhar com uma colega. Com ela trabalhei por 12 anos, e até que em 2019, na mentoria, decidi trilhar novos caminhos. E desde então, a minha vida sofreu uma transformação não de 360 graus, porque 360 graus eu sempre digo, a pessoa para no mesmo ponto de partida, e eu Uhum. não parei, eu continuo correndo. E de lá para cá, graças a Deus, tenho colhido muitos frutos. A minha vida tem sido muito abençoada no profissional, no pessoal. Tenho que trabalhar muitas coisas, mas posso considerar que, para mim, eu alcancei o sucesso que eu tanto desejava. Tenho muitos projetos, Marta, muitos, muitos projetos. Sou louca, porque me dá as ideias e aí eu lanço no ar. Só não sai Aí, candidata de novo, pelo amor de detalhe, Deus. fui candidata a vereadora em 2020. Ideia do Anderson, tá, Eu Anderson? não Nosso recomendo. mentor. Não recomendo. Ele que me aconselhou. Isso aí é uma coisa que ele tem para o resto da vida na continha lá no caderninho negro, que eu vou cobrar dele o resto da vida. Mas foi mais uma experiência um tanto quanto
Ruim? Digamos assim, inovadora, mas não muito agradável. Mas eu resolvi compartilhar a minha dor com o mundo, porque isso aqui vai, de certo modo, correr o mundo, né, Mar? Para as pessoas entenderem que ninguém precisa ser Deus, ninguém é Deus, ninguém é perfeito. E isso surgiu depois de que eu tive Covid no início do ano e depois dessa crise que eu sofri há aproximadamente pouco mais de um mês, em que eu sinceramente achei que eu não estaria aqui hoje para contar essa história. E aí, conversando com a Marta e com o meu mentor Anderson, eles compraram a minha ideia de fazer esse podcast. E cá estamos para compartilhar com Cá vocês estamos. um pouquinho das nossas dores, um pouquinho das dores dos nossos convidados, que já adianto, é uma lista Muito de boa, peso, viu, muito boa. gente? Mas já falei muito, né? Quem é a doutora Marta agora? Bom, eu digo que eu já nasci com a minha família pobre. Por quê? Eu vou explicar. Meu avô, ele era mecânico de carros grandes, tratores e caminhões, e ele vivia entre o norte do Paraná, o interior de São Paulo e o sul do Mato Grosso. Então ele tem filhos que são paranaenses e filhos que são mato-grossenses, e ele e a minha avó são do interior de São Paulo. Então ele vivia ali trabalhando em fazendas. E eles tinham uma condição de vida muito boa, né? Até a minha irmã, a minha prima, a Jane nascer, eles tinham uma condição de vida muito boa. E não sei por que cargas d'água, meu querido avô resolveu vir para São Paulo. E eles vieram para São Paulo um ano antes de eu nascer, um pouco mais de um ano, né? Mas eles vieram para São Paulo. E quando eles vieram aqui para São Paulo, eles se estabeleceram no sul da capital, né? Na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo. Meu avô tinha uma fábrica de blocos e uma oficina mecânica, que ele trabalhava junto com os meus tios. Todos eles são mecânicos, né? Ou carro grande ou carro pequeno. O meu tio Elinho, que Deus o tenha, não é mais vivo hoje, ele trabalhou um pouco com funilaria também. Só que parece que quando eles chegaram aqui em São Paulo, tudo deu errado. Tudo deu errado. Eles perderam tudo que eles tinham. Foram 18 acidentes na família. De acidente de moto, o pneu estourando no rosto do meu tio, minha avó caindo de mais de 5 metros, e todos eles acidentes que, naquela época, graças a Deus, não veio ninguém a óbito, nada, mas consumiram o que a família tinha de reserva. Meu avô ficou a nada. Então, assim, quando eu nasci, eu já nasci na família pobrinha, entendeu? Né? Eu não peguei a parte boa da família. Minha irmã, eu falo que a minha irmã, por isso que a minha irmã é mais fresca que eu, porque ela pegou a parte mais rica da família. E o meu avô ficou a nada. Meu avô foi vender cocada na rua, de porta em Que porta. delícia. E olha, e fazia um doce, viu? Você não tem ideia. Hum. E a história do meu avô é muito estimulante, assim, não vou me estender muito, mas assim, o meu avô, ele era crente, ele era evangélico, e na palavra tinha saído que Deus ia abrir uma porta para ele, que seria a porta definitiva na vida dele. E o meu avô foi procurar emprego na CMTC. Quando ele chegou lá, ele falou para a moça assim: olha, eu estou procurando qualquer vaga que você tenha, de limpeza, qualquer coisa que seja. Aí ele falou, ela perguntou se ele tinha um currículo, ele falou que não, ela deu uma ficha para ele preencher, fazer cálculos ali, soma, subtração. O meu avô tinha só o quarto ano do primário, mas ele era uma pessoa inteligentíssima, além da média. Devia ter um QI muito alto, né? Eu nunca fui atrás de medir isso, mas ele devia ter. E ela deu uma folha para ele escrever o que ele sabia fazer. Ele escreveu 2 folhas do que ele sabia escrever. E aí ela levou lá para dentro, para a pessoa responsável, e ela voltou com essas folhas na mão e disse assim para ele: seu Nestor, infelizmente a gente não tem nenhuma vaga
de auxiliar de limpeza aqui para o senhor. Mas o seu fulano lá leu as suas qualificações e a gente tem uma vaga de torneiro mecânico. O senhor não quer fazer um teste? E o meu avô fez o teste. E meu avô foi trabalhar na CMTC. E meu avô reconstruiu a vida dele. Ele ficou rico de novo? Não, longe disso. Mas ele conseguiu comprar a casa dele. Ele conseguiu se aposentar na CMTC e trabalhar a religião dele, a igreja dele, no interior da Bahia. E por que eu conto a história do meu avô? Porque o meu avô foi a referência que eu tive na minha vida de pessoa decente, né? E eu trago isso comigo. Eu, passei muita privação na minha vida. Minha mãe sempre trabalhou muito, muito, muito para sustentar a gente, mas a gente passou muito perrengue. A gente nunca chegou a passar fome, graças a Deus. Mas chegamos perto disso, talvez. E eu fui seguindo a minha vida. Quando chegou perto de eu me escolher uma faculdade, eu lembro que eu queria entrar para direito, só que eu queria entrar no Largo São Francisco. Coitada de mim, né? Sem base nenhuma de ensino público a vida inteira, não consegui entrar por óbvio. E deixei aquela situação de lado. Quando eu tinha 24 anos, eu trabalhava num hospital, eu era auxiliar de compras e surgiu uma vaga de compradora, mas tinha que estar cursando faculdade. Eu corri na Uninove, que era perto, né? Uninove me patrocina e eu sou um exemplo de que a Uninove é 10, brincadeira. Mas eu fui correndo, fiz um vestibular, a Uninove era aquela que cabia no meu orçamento, eu ganhava líquido R$ 530 por mês. A minha faculdade, até o quinto dia útil, era 490. Se eu passasse do quinto dia útil, ela superava o valor do meu salário. Eu vivia com R$ 40 por mês. É. Antes de eu Engraçado, entrar. amiga, semelhante. Eu vivia com R$ 50 É, por mês. antes de eu entrar na faculdade, meu avô já tinha falecido. Infelizmente, ele não me viu na faculdade. Mas eu cheguei na minha mãe e na minha avó e falei assim: vocês conseguem segurar as pontas sem mim? Minha avó tinha a pensão do meu avô, né? E elas falaram que sim. Mas assim, a- tudo eu tinha que sobreviver com aqueles R$ 40 por mês. Era o que eu tinha. Quantas e quantas vezes eu salivava porque tinha um quiosque do Benjamin Abraão, que é uma padaria famosa aqui em São Paulo, que tem um croissant de 3 queijos, que eu tinha desejo de comer aquele croissant. Por quase 3 anos eu tive vontade de comer aquele croissant e eu nunca comi. Foi quando eu saí dessa área de compras, que não deu, na verdade, saí dessa empresa e fui trabalhar como compradora num outro hospital. Aí as coisas melhoraram um pouquinho. Melhoraram um pouquinho, aí eu já pude comer o tal do croissant do Benjamin Abraão. E, e assim, eu falo aqui, já até comentei com a Dani, como eu chorei na secretaria daquela Uninove para poder pagar aquela faculdade, porque todo semestre era uma luta, era pagando o semestre anterior e devendo o próximo, né? Então, assim, mas chegou um momento também que eu tive que escolher. Ou eu continuava no corporativo ou eu ia ser estagiária. E onde eu estava, eu não tinha perspectiva de ir para o jurídico. Não tinha departamento jurídico. Então, como que eu vou desenvolver a faculdade que eu estou ralando, que nem uma condenada para fazer, se eu não fosse ser estagiária? Aí eu fui ser estagiária ganhando R$ 800 por mês. Aí era assim, no final do mês você sorteava aquilo que você ia pagar. A faculdade era o último, porque aí a minha avó já não morava mais com a gente, e eu pagava água, luz, isso, aquilo. Meu avô já era falecido, a minha mãe nunca superou a morte do meu avô. Então, ela, depois que meu avô morreu, ela parece que ela entrou num buraco. Ela continuou trabalhando ainda algum tempo, mas ela já não era mais a mesma pessoa, porque o pai dela era a razão da vida dela, né? E quando ele faleceu, ela perdeu muito a alegria de viver. Então, assim, eu sou provedora da minha casa praticamente desde quando meu avô morreu. Eu sou o arrimo da família, né? Então, quando aqueles R$ 800 que eu ganhava no estágio, era para pagar as contas de casa. E a faculdade ia ficando, então era uma luta, era uma luta, era uma luta. Bom,
Me formei, passei no exame da ordem, também sou advogada com OAB e tudo. Eu, graças a Deus, também consegui passar de primeira, porque eu tinha aí uma isenção da minha dívida com a universidade, de metade da minha dívida se eu passasse de primeira, então eu tinha que passar de primeira, eu não tinha opção. E eu fui trabalhar em escritórios, eu não consegui montar, eu fui trabalhar de empregada para os outros. Trabalhei num primeiro escritório, eu ainda tive a sorte de, por muitos locais que eu passei, eu ser registrada, tudo bonitinho, que é uma dificuldade do advogado que trabalha em escritório, dele O ser reconhecido. Ele registro. é empregado, só que as bancas não registram eles, né? Só que eu sempre quis mais, eu sempre quis mais. Eu só fiquei sem querer mais nessa lacuna que foi o meu relacionamento. Só que assim, eu não tenho pesar nenhum desse relacionamento, porque ele deu a coisa que eu mais amo na minha vida, que é meu filho, que é a razão da minha existência. Então eu não tenho nenhum pesar desse relacionamento, mas convenhamos que durante o tempo que eu estive naquele relacionamento, eu fiquei em stand-by na minha vida. E quando eu voltei, que eu me separei, eu fui trabalhar no escritório, eu fui trabalhar num escritório muito tóxico, né? Com vários problemas, que eu não vou aqui também dar crédito para isso, mas que já no primeiro ano que eu estava lá, eu decidi que eu queria sair. Só que eu não sabia como. Foi quando eu falei assim: eu vou fazer uma pós-graduação. O que que eu vou fazer de pós-graduação? Ah, eu faço direito do trabalho, né, trabalho com isso. Eu vou fazer previdenciário, porque eu acho que são áreas ali correlatas, eu acho bacana. Com quem que eu vou fazer direito, né? Com quem que eu vou fazer previdenciário? Tem aquele careca que me dava aula lá naquele curso, né? Aí fui lá para o Carlos Gouveia. O danado não tinha uma pós-graduação no prédio que eu trabalhava? Vê se não é coincidência, né? Fui fazer pós-graduação, comecei a fazer a mentoria, e aí eu decidi com certeza que eu ia sair daquele lugar. E eu saí o ano passado. E faz um ano e meio aí quase que eu estou empreendendo, que eu estou com o meu escritório, só que não é fácil. Porque, assim, como a Dani falou, em março, saindo de um final de semana de imersão aqui da mentoria, eu achei que eu estivesse tendo um derrame. E, na verdade, eu estava tendo uma crise de ansiedade. Só que eu fui mais a fundo, fui procurar saber, e essa minha ansiedade vinha lá de trás, né? Então, assim, mas por que que talvez eu tive aquela crise de ansiedade? Porque eu estava querendo ser além das minhas forças. Eu estava querendo ultrapassar os meus limites. A minha jornada, sucesso para mim, é eu ter a liberdade, por exemplo, de poder um final de semana pegar o meu filho e deixar uma cuidadora em casa, porque eu tenho uma mãe com princípio de Alzheimer hoje, e deixar uma cuidadora em casa e pegar o meu filho e fazer uma viagem no final de semana. Para mim, isso é sucesso hoje. Não é ser a melhor advogada do mundo, não é ser a mais rica do mundo e não é. Só que é difícil você entender isso. Leva tempo para você entender que o outro às vezes não serve para você. E aqui a gente quer trazer de fato as experiências de cada um, o que cada um viveu e o que cada um pode contribuir para o coleguinha do lado ter uma vida um pouco melhor e ele poder enxergar que ninguém é perfeito, que tudo tem falha, tudo tem as suas quedas. O importante é você levantar, seja você procurando a ajuda de um profissional, seja você entendendo que você não é Super-herói super-herói, basicamente. Isso serve para mulher, isso para serve para homem, homem, para isso serve para criança. criança, isso serve para gente mais jovem, mais velha. Nunca é tarde para você colocar em prática aquilo que você quer fazer da sua vida, entendeu? E assim, o nosso projeto inicialmente ele surgiu sem um nome específico, pesquisando para criar o nosso nome, para dar um nome para o nosso empreendimento aqui, para a nossa loucura, surgiu
o tem jeito. Porque, na verdade, tudo tem jeito. Basta Tudo. você olhar diferente. Olha diferente, analisa, pensa, pula da caixinha, quebra a vidraça que está te prendendo, que você vai encontrar uma solução. E a gente tem aqui como objetivo trazer isso para vocês. Um pouquinho da nossa vivência, um pouquinho da vivência dos nossos convidados, para vocês entenderem que ninguém está sozinho, mesmo que não seja uma rede de apoio física, vocês têm apoio e tudo tem jeito, não é, Tudo amiga? tem jeito, com certeza. Tudo tem jeito. E às vezes um grupo de profissionais pode ser uma rede de apoio para vocês. Assim, a gente aqui na mentoria, a gente tem uma rede de apoio. Se a gente gritar e falar, tô precisando de ajuda, vai ter alguém do grupo que vai falar, tô aqui, pode falar o que você precisa, né? Então, às vezes você não tem aquela rede de apoio que você gostaria, mas você tem outras, né? E você Então, olhando para o lado, às vezes a sua rede de apoio está ali do lado e você não percebe, né? então é só procurar e vai lá. Ou melhor, fica aqui no Fica canal do aqui. YouTube, se Se inscreve. inscreve. Nossa, vou pegar no Ó, verde. Peguei no verde. se inscreve, ativa o sininho, vai lá no Instagram, começa a seguir a gente no Instagram, logo menos no Spotify, TikTok, A tudo que gente é vai estar rede, em a todos os gente vai canais. atormentar vocês para todos os canais que vocês olharem, estaremos lá. A gente não pode deixar de agradecer a Apse Store, @Apse Store, que é uma loja maravilhosa de Valinhos, que tem colaborado com a gente. Então, aqui vai o nosso agradecimento. Sigam a loja tem looks belíssimos de todos os tamanhos. Veste a doutora Daniela, que é PP, e veste a doutora Marta, que é XZ, entendeu? Não podemos deixar de agradecer também os nossos mentores, Exatamente. A a jurídica. jurídica. Aqui não é merchandising pela a jurídica, mas realmente eles nos apoiam muito e se jogaram de cabeça nesse projeto com a gente, tá? E se Deus quiser, virão muitos parceiros ainda para poder ajudar vocês e a nós também, porque isso aqui também para a gente é uma ajuda. Se inscreve, deixa as suas dúvidas, seus comentários, uma palavra de apoio. A gente está aqui para isso. Todas as nossas redes sociais Tem Jeito Podcast. Todas elas, seja Facebook, Instagram, canal do YouTube. Se inscreve lá, dá um apoio pra gente. A gente está Divulga com os aqui, amigos. divulga com os amigos, vai ser um papinho gostoso, um papo relevante. A gente aqui não vai falar de fofoca nem de nada, ou às vezes a gente vai fazer uma fofoca também, porque somos dessas Somos também. Somos humanas, né? Mas assim, aqui é para você ver que tudo tem jeito. Por mais que a situação possa ser difícil, tem jeito, tá bom? Fica de olho que semanalmente teremos episódios novos para compartilhar com vocês. E a gente já vai adiantando aqui, olha, que tem um pessoal que está vindo aí, que olha, são experiências sensacionais. Vocês vão adorar conhecer essas pessoas e conhecer a história delas, né? Doutora, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela amizade, pela parceria. Eu que agradeço. Pelos dias que a gente passa juntas e pelas choros, conversas. pelas risadas. Exatamente. Obrigada. E até logo, tchau, gente. galera.